Todos. Então, a gente vai começar agora mais um Compartilhando Conhecimento da CIMA, com o tema Gestão de Cronograma. Eu vou pedir para todo mundo deixar as câmeras desligadas para a gente garantir uma qualidade legal da apresentação e também os microfones no mudo. Então, a gente só tira o microfone na hora que a gente for fazer alguma pergunta, tá bom? Quem vai falar desse tema para a gente é o Alex Rocha, vocês devem estar vendo ele aí na tela de vocês já. O Alex, ele tem mais de 10 anos de experiência em gerenciamento e gestão de projetos, mais voltados para a área de planejamento e implantação de PMO. Então, ele vai trazer esse tema de uma abordagem bem bacana para a gente. Espero que todo mundo consiga aproveitar. Com você a palavra, Alex. Muito obrigada por aceitar a participação e falar desse tema para a gente. Obrigado, Mari. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse 8º Compartilhando Conhecimento, trazendo aqui esse tema gestão de cronogramas. Estou feliz de trazer um assunto que trabalha um tempo com gestão de projetos, mais especificamente na parte de planejamento, né? Então é legal compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses últimos anos, tá? Então aqui é a nossa agenda de hoje, né? A ideia é passar por todos esses tópicos, né? Então, começando aqui uma visão geral, né? Por que planejar? Por que as empresas planejam? Por que a gente deve fazer isso, né? Primeiro, o destaque ali é que um melhor planejamento está relacionado com um melhor resultado, né? Segundo, obter previsibilidade e rastreabilidade. Então, por que essas duas palavras meio talvez sejam um pouco estranhas, né? Mas previsibilidade é previsão, né? Então, quando você está planejando, o que você espera? É exatamente quando eu vou ter o retorno daquele investimento, quando eu vou entregar aquele serviço, né? Você espera isso, ter uma informação confiável desta previsão. E rastreabilidade, né? Então, quem trabalha com gerenciamento de projetos sabe que está acostumado com mudança, e novos eventos ocorrem o tempo todo, salvo aí a gente está vendo o que está acontecendo com a pandemia, né? Então, bons cronogramas, uma boa área de planejamento consegue rastrear esses eventos em seus sistemas e o quanto ele está sendo impactado com isso, né? E o segmento, né, da sua empresa, ele também fica mais competitivo, né? E por que não planejamos? Porque a gente não faz da maneira correta. Aqui eu listei alguns exemplos, né? Primeiro, né, a importância acaba sendo um pouquinho subestimada, né? A gente acaba olhando muito ali para execução, para obra, para construção e montagem, acaba não dedicando tanto tempo quanto deveria ali em relação ao planejamento, né? Recursos ilimitados também, geralmente a equipe de planejamento ela é pequena, não é tanta gente que trabalha ali com planejamento, pouca gente destinada a isso, né? E tempo limitado e o queremos fazer logo. Acho que esses dois itens ali, eles estão juntos, né? Eu não tenho muito tempo ali para planejar, vamos logo botar a mão na massa, vamos fazer. Né? E também cada um quer fazer de uma forma. Né? Por que isso, né? Cada um quer fazer de uma forma. Primeiro ali está listada a experiência individual com base em projetos anteriores, né? Planejamento, né? Hoje a gente está cheio de MBA, gestão de projetos, certificações e tudo mais, mas o planejamento em si ele não é algo que você vê assim, em cursos tradicionais, né? E você vai aprendendo no campo, na rotina, na vivência. Então, cada um tem uma experiência. Então, cada um tem a sua forma, tem a sua prática, o jeito que viveu, e às vezes isso também gera um conflito nas equipes, né? Às vezes chegar e moldar essa forma de trabalhar com planejamento. Pressão externa, né? Essa área de negócio, às vezes, tem que fazer, o projeto é importante, vamos lá, então não planeja, mete mão na massa, né? E a própria diferença nas características do projeto, né? Então, você às vezes tem um projeto complexo, um projeto grande, onde aí sim você mobiliza uma equipe de planejamento, sistemas, processos, e você não vai fazer a mesma coisa, às vezes, com um projeto muito simples, né? Então, às vezes, o planejamento vai ficar mais caro que o projeto em si, né? Então, dependendo da característica do projeto e do porte do projeto, você pode ter um perfil de planejamento e controle para esse tipo de empreendimento. Aqui um esqueminha simples, né? Básico de como eu deveria trabalhar até chegar no cronograma. Repare que o cronograma, a elaboração do cronograma, ele está no final desse processo. Acho interessante listar alguns pontos antes, que são fundamentais, que a gente deveria conhecer, minimamente passar, antes de falar de um cronograma. Então, primeiro, definição de escopo, né? Então, isso daí é fundamental, né? Quanto melhor eu tiver meu escopo definido, eu saber exatamente o que eu vou fazer e tudo que eu vou fazer, melhor eu vou conseguir elaborar meu cronograma.
né? Melhor eu vou conseguir programar, melhor eu vou conseguir definir minha data de entrega, né? Porque eu sei que envolvi todo o serviço necessário para atender à realidade daquele projeto, né? Então, definir o escopo é um processo fundamental para a gente trabalhar com cronograma lá na frente. Eu tenho que saber bem o que eu vou fazer. Eu tenho que identificar as minhas entregas, levantar minhas quantidades e elaborar a EAP. Aí sim eu vou para o cronograma e depois para os processos de manutenção e atualização de cronograma. Queria que vocês observassem justamente esses dois aqui estão diretamente relacionados quando eu trato uma estrutura analítica do projeto e depois eu vou para o cronograma base, né? Então, já fica aqui até uma observação de pontos de melhoria, uma coisa que eu sempre senti falta, assim, em software de planejamento, né? Posso montar o cronograma ali da forma que eu quiser, mas nunca teve uma restrição para montar uma EAP antes, mas isso aqui é importante, né? O ideal, assim, quando você vai montar um cronograma, é que você tenha uma EAP antes, para você conseguir detalhar bem esse cronograma, alinhado com necessidade do projeto, entrega que você tenha, processos da empresa, você precisa disso para que você monte um bom cronograma, né? Por isso que aqui no próximo slide já vou falando um pouquinho da EAP, não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas a estrutura analítica do projeto já é uma metodologia de gestão do projeto, muito comum em projetos de engenharia, e nada mais é do que você ter o escopo do teu projeto e você decompõe em partes menores, né? Então, isso é importante que você faça a EAP com a equipe do projeto, todos estejam envolvidos nessa etapa do processo, porque isso sim é um documento que vai acompanhar o projeto até o final, durante todo o ciclo de vida, desde o início, desde quando você está com a ideia ali daquele projeto e até os encerramentos contábeis e que você vai fazer ele em SAP, encerramento de contrato, você tem que fazer isso. Basicamente aqui, ó, eu tenho aqui meu primeiro nível com 100% e aqui eu fiz uma decomposição. Esse é meu segundo nível da EAP. Observa que o segundo nível, em geral, ele está relacionado com alguma sistemática da empresa, né? Geralmente, como a empresa enxerga um projeto. Então, aqui no exemplo que eu coloquei, a instalação de um gasoduto. Então, como a empresa enxerga que seria meu escopo 100% para ter o gasoduto instalado? Não é só a obra. Então, eu tenho aqui, ó, uma entrega de gerenciamento de projetos, eu tenho a parte de engenharia, meu projeto básico, eu tenho toda a minha parte de aquisições, eu tenho a obra e tenho encerramento. Então, quando eu falo que o projeto, instalação de gasoduto, está 100%, eu passei por todas essas etapas aqui dessa EAP. Então, esse segundo nível, geralmente, ele é um nível mais gerencial. É um nível que tem a ver com procedimentos da empresa. E já notem que qualquer atividade, qualquer serviço que eu tenha voltado naquele projeto, ele não pode ferir essa EAP aqui, ele tem que estar dentro de uma dessas entregas. Eu não posso botar entre gerenciamento de projeto e projeto básico, eu vou botar uma atividade de instalação, uma reunião, um relatório, alguma coisa. Tem que estar ali dentro, né? Esse nível a gente não poderia mexer. Não é uma camisa de força, mas isso aqui é importante, né? Então, aqui o objetivo da EP é subdividir esse conteúdo do trabalho do projeto em segmento gerenciável, que já facilita o meu planejamento e controle de custo, cronograma e conteúdo técnico. Tá? O importante também é que todo o trabalho deve estar envolvido aqui e o que não está na EAP não deve ser considerado como parte do projeto, ou seja, tudo que é parte de um projeto tem que estar dentro dela. Tá? Aqui um esquema básico, já, né, de quais ações eu devo tomar para construir uma EAP. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Escopo, entrega, quantidade e EAP. Então, passo por essas etapas até eu conseguir elaborar a minha estrutura analítica. Então, o primeiro item, definir o escopo, já passa por uma observação aqui que eu queria deixar importante, que não é só a obra, né? Então, o escopo do projeto envolve também gates de aprovação, né? Dependendo de como a organização, o site que a gente trabalha, ele tem lá a sua sistemática, seu procedimento, ele vai seguir, às vezes você tem gate de aprovação, você tem 2, 3, né? Se você estiver trabalhando na metodologia de FEL, você tem 3 aprovações ali, né? Isso tem que estar na EAP, né? Os processos de aquisição, né? Às vezes você tem dezenas de aquisições, às vezes você vai adquirir uma mão de obra, um equipamento, às vezes vai ser um contrato com tudo, não sei, com um EPC, né? Então, esse procedimento tem que estar ali, licenças, autorizações, tudo isso é escopo do projeto, isso tem que estar ali quantificado. Tem que estar definido ali o escopo, isso faz parte da minha entrega. Isso vai facilitar que na hora que eu monte o cronograma, eu saiba exatamente as minhas restrições, eu saiba as minhas predecessoras, né? Eu vou montar um cronograma bem mais assertivo, né? Então, identificar as minhas entregas. Essa parte das entregas já fica assim, é um primeiro momento que eu já estou pensando em controle. Por quê?
quando eu defino lá o meu scope e vou quebrando ele em entrega, tem várias formas que você pode controlar um cronograma, controlar uma EP, controlar um projeto, né? Então, às vezes, pela minha experiência, eu gosto de fazer EP de uma forma, mas e o cliente, o cara que vai receber esse relatório, meu chefe, né? Como é que eles queiram ver isso? Então, não adianta eu achar que a minha EP ela tem que ser feita por disciplinas, se o cliente ou a pessoa que vai receber meu relatório, ele quer ver pela área A, B e C, ou ele quer ver direto pelo equipamento, ele quer o equipamento, eu quero o painel 1, painel 2, painel 3, ele quer que essa seja a divisão. Então, é importante você conversar, ter essa informação quanto antes, para você montar a tua EP e suas entregas de acordo com como você vai montar o cronograma e você vai controlar. Senão, lá na frente, na hora que eu tiver com o cronograma, você vai penar para conseguir controlar o cronograma. Já passei por isso, enjoado, um cronograma que às vezes você normalmente vai atualizar em 1 hora. Com uma situação dessa, você demora ali meio período para fazer uma atualização, porque você já tem que juntar um monte de informação, né? Minhas quantidades e também, por final, montar a minha EP, né? Eu vou unir tudo isso, meu escopo, minhas entregas, as quantidades que eu tenho, e eu consigo montar aquela EP que a gente viu no slide anterior. Já puxando um pouquinho aqui para o gerenciamento de cronograma, né? Porque eu não falei só cronograma, eu falei aqui gerenciamento de cronograma, né? É porque um sistema de gestão de cronograma é muito mais do que como eu elaboro, né? Então, aqui no item 1, eu coloquei aqui também para puxar intencionalmente, né? Todo o trabalho envolvido para eu desenvolver, atualizar, controlar, arquivar e integrar com o cronograma master, né? O cronograma principal do projeto. Então, quando eu tenho um sistema de gestão de cronograma, eu sei como eu trato um cronograma dentro da empresa, né? Informação que eu tenho que coletar, como eu coloco no cronograma, se eu tenho subcontratadas, como eu insiro isso no cronograma master, como eu devo atualizar, qual é o meu critério de avanço. Então, um sistema de gestão de cronograma deveria permear todos esses itens para me dar confiabilidade na hora que eu elaboro, de fato, o cronograma, que aquela entrega ali está correta, que minha previsão está correta, né? Item 2 aqui, ó, aplicação de boas práticas ajudam a garantir a correta programação e credibilidade dos dados. Isso aqui já é um ponto que eu já queria destacar também, credibilidade dos dados, né? O cronograma, ele tem que ser crível, né? Ele tem que ser real, factível, né? Aqueles dados que estão ali, né? Quando você olha um cronograma, ele não pode ser simplesmente assim, você olhar as atividades do passado, exatamente o que aconteceu, e para o futuro, né? Não tem como você confiar naquilo que está ali. Senão é mais um documento qualquer, você usa o Excel, você tem que fazer com que esse cronograma se torne um documento confiável. Por isso, ó, garantir todo o trabalho autorizado, né, ele tem que estar incluído ali no cronograma, ou seja, tem que programar tudo. Lembra que eu falei ali no escopo também de autorização, licenciamento, tudo isso faz parte do projeto, né? Isso é impeditivo numa instalação, no início de uma operação, então tem que programar isso no cronograma. Então tem que garantir que tudo isso esteja programado adequadamente, é factível, é real, considerando recurso e atendendo a necessidade do projeto. Tá? Aquela sequência que eu monto, né? Quando você monta ali as atividades, você vai sequenciando, colocando seus marcos, aquilo ali a gente chama de rede lógica, né? E ela deve modelar, né, como é que eu vou implementar aquele projeto que foi aprovado. Aqui, nesse slide, eu trouxe um pouquinho, né, para chamar a atenção, a NASA, né? Por que eu estou falando de NASA aqui, né? Acho que todo mundo conhece a agência do governo, né? Do governo dos Estados Unidos, responsável por aqueles projetos aeroespaciais que a gente conhece, né? Desde 2010, a NASA começou a lançar alguns manuais, né? Estão todos disponíveis na internet, né? Mostrando de como a gente deve trabalhar. Tem manual de EAP, manual de análise de risco, manual de gestão de cronograma, tem tudo. Tem tudo. E quando você olha esses documentos, é bacana que o que eles mostram lá são as práticas que a gente também adota, né? Não estou querendo comparar um projeto que a gente faz aqui com um projeto que a NASA está fazendo, importância, esquece isso, a intenção não é essa. Mas é mostrar que, seguindo um sistema de gestão de cronogramas, talvez seja a forma que eu consiga ali dar mais credibilidade no cronograma, garantir que aquela entrega, que é o que você precisa, esteja correta. Se eu estou falando que eu vou terminar aquele projeto até a data tal, eu tenho aquilo fundamentado. E também dando um valor ao cronograma como um documento importante para a empresa, como um documento importante para a área de projetos, né? Aqui, ó, basicamente, são itens que a gente faz. Então, isso aqui eu tirei desse documento, tá? Quem quiser, depois eu posso compartilhar, mas está disponível online,
né? Então, isso aqui eu tirei desse documento, que se chama Ciclo de Vida de Gerenciamento de Cronogramas, que eles botam esses itens. Olha aqui, o primeiro item é justamente quando eu defino o escopo, a minha definição de escopo, montando minha EP, definindo responsáveis, indo para o item 2, que é de fato quando eu elaboro o cronograma, quando eu codifico as atividades, defino os marcos que eu vou ter que entregar, faço meu sequenciamento, análise de risco. Item 3 é meus processos de atualização e manutenção de cronograma, como eu faço isso, meu período de atualização. O 4 são as análises e validações de cronograma, ou seja, como eu valido, dou confiabilidade àquele cronograma, principalmente quando eu recebo um cronograma de uma empresa contratada, como que eu faço isso. O item 5 ali são os indicadores, análise em relação à minha linha de base. 6 são os relatórios. A gente faz isso no final, monta o relatório, você não faz o relatório. Então, ali são os modelos, a periodicidade, como eu monto o relatório. E, por último, lições aprendidas e armazenamento do cronograma. Então, não estou falando especificamente de projeto, comparando projetos que a gente faz e que a NASA faz. Mas tu vê que um processo adequado traz um bom resultado, traz um cronograma minimamente confiável, tá? E o que eu devo fazer para começar a construir meu cronograma base, meu cronograma ali de referência? Lembra da EAP que eu tinha mostrado para vocês? A partir da EAP é o momento que eu começo a elaborar as minhas atividades, primeiro item. Então, eu peguei aquela EAP da instalação do gasoduto, estava aqui, gerenciamento de projeto, projeto básico, licitação. Eu comecei a quebrar em atividade. A atividade está aqui, atividade do projeto básico. Depois, o que eu faço? Rede de precedência. É o momento que eu estou montando minha lógica. Então, eu tenho que dizer o que depende de quê. Né? Para eu aprovar o projeto básico, eu dependo da elaboração. Para a elaboração, eu dependo dos requisitos. Então, vou montando minha sequência. Análise de recursos. Eu já não botei atribuição de recursos. Sei que muita gente deve ver em manuais e documentos a atribuição de recurso. Realmente é pedido que isso seja obrigatório em todo cronograma, mas tem aqui uma certa dificuldade, né, até por questão do software, a forma que é feito o cálculo em relação aos recursos. Então, para suavizar isso, eu coloquei análise, mas minimamente você tem que considerar os recursos que eu tenho que entender a disponibilidade desses recursos para eu calcular minha duração. Então, eu botei análise de recursos, na sequência o cálculo da duração e, por final, o processo para validação do cronograma. E aqui eu já tenho a atividade programada. Feito tudo isso, eu já tenho atividade programada no meu cronograma, já consegui fazer ela sequenciada, considerando minha duração, detalhamento da EAP, minha entrega quantificada, programei ela, já estou montando um cronograma. Pensei aqui essa parte de cálculo da duração da atividade, que estava aqui, ó, achei interessante pensar ela e fazer um destaque por conta também dessa parte dos recursos, que é um pouco polêmico quando a gente trata os cronogramas, né? Então, um pouquinho de conceito aqui, só para dar uma diferenciada, né? Produção, né? O que é produção? É uma quantidade que eu contratei ali e eu tenho como referência, geralmente, é um mês, né? Então, aqui, ó, no mês de janeiro foram lançados 500 metros de um tipo de cabo. Isso aqui é a minha produção, estou produzindo 500 metros por mês. Agora, a minha produtividade, isso já é uma taxa, isso já envolve esforço. Então, aqui eu já estou considerando quantos recursos e quantas horas de trabalho eu fiz. Então, para produzir esses 500 metros, eu precisei de 200 horas de trabalho, né, que me dá essa produtividade aqui, 0,4 de hora para eu produzir um metro. Tá? Então, isso aqui é minha produtividade. Então, vamos lá. Para calcular a duração usando a produtividade, eu minimamente passo por esse esquema aqui. Definição de calendário, produtividade e duração. Intencionalmente botei aqui no mesmo nível, né, de produtividade e duração a parte de calendário. E eu gosto de destacar esse item porque eu vejo nos cronogramas essa parte de definição do calendário como uma das coisas mais simples que você deveria fazer e mais negligenciadas nos cronogramas que eu vejo, né, o que eu trabalho e tudo mais, e que geram um impacto significativo. É simples, a gente normalmente esquece e o impacto é grande. Mas por quê? Eu dar um exemplo. Se você estiver fazendo uma reunião aí da equipe de projeto, né? E você chega num acordo lá que a atividade tal vai durar 3 dias. 3 dias, sei lá, eu tenho que instalar né? Eu tenho que passar uma eletrocalha e vai durar 3 dias. Todo mundo concordou, realmente são 3 dias para fazer aquela atividade. Eu fui lá, sou planejador, fui e coloquei no cronograma. Esqueci de colocar o calendário. Sei lá, estava trabalhando com um calendário qualquer de dias corridos. No meu cronograma, entrou que a atividade estava programada para sexta e terminar no domingo. Eu ia ter 3 dias de trabalho. A empresa seguinte, que está participando da obra, precisa lançar cabo.
e ela vai começar a lançar o cabo a partir do término da minha atividade, ou seja, ela já programou que vai começar a partir da segunda-feira. Então, segunda-feira ela entendeu que está disponível ali para começar a fazer a atividade dela. Passou um tempo, as atividades ocorreram, eu vou fazer o meu reporte, vou fazer o meu relatório. Quando você vê, a minha atividade durou 3 dias, mas ela não acabou domingo, e a outra atividade não pode começar segunda, porque eu não avaliei que o calendário estava correto, eu não tinha liberação, era uma atividade em área externa, não precisava pagar hora extra, trabalhar final de semana, aquilo ali ia acabar na terça, ou seja, isso começou na sexta-feira, eu trabalhei sexta nessa atividade, trabalhei segunda e entreguei na terça-feira. A empresa que vai lançar o cabo esteve habilitada a começar na quarta-feira. Na outra reunião, fui questionado, poxa, poderíamos, né, estou dando um exemplo aqui, né, mas por que você, a atividade seguinte começou na quarta-feira, porque não entregou no domingo conforme estava previsto, mas durou os mesmos 3 dias. Isso daí foi só um exemplo simples de uma falha só de definição de calendário. A atividade durou os 3 dias, né? A estimativa estava correta, a programação não estava correta. E por quê? Só pelo fato do calendário não estar correto. Então, quando a gente está trabalhando com cronograma, a ideia é que você já tenha no software, né? O software de planejamento já permite isso. Você já elabora os cronogramas típicos, já deixa o teu calendário típico lá. Tem um calendário para parada, tem um calendário que envolve trabalho sábado e domingo, um que envolve de segunda a sábado, não sei. Os calendários típicos. E na hora que você botar a sua atividade no cronograma, considere esse calendário para você programar certinho, né? Uma coisa é eu estimar, 3 dias, tá certo? Outra coisa é eu programar. Programei errado só pelo fato do calendário. Feito isso, eu vou para a minha produtividade, cálculo da duração, envolve meus recursos, né? Desculpa, duração na sequência, cálculo da produtividade envolve meus recursos e depois o cálculo da duração. Esse aqui é um exemplo de como a gente poderia calcular a duração de uma atividade considerando a produtividade, né? Por que eu puxei também esse tema aqui e estou mostrando esse cálculo? Mais uma vez, é um pouco complicado no software a gente trabalhar com os recursos, e em geral a gente é exigido que seja feita dessa forma, né? Mas é um pouco complicado às vezes de você estimar, mas aí é mais a minha opinião, né? Se você tiver embasado aquela duração, né? Se eu tenho nesse resultado aqui de 12 dias, por exemplo, eu tenho uma memória de cálculo por trás, eu não chutei esses 12 dias, eu considerei em planilhas auxiliares, por exemplo, né? Que eu vou chegar em 12 dias, talvez eu não preciso atribuir o recurso, né? O que eu tenho que saber é a minha duração real, e que provavelmente eu não vou poder fazer uma outra atividade em paralelo ali, porque eu não vou ter, todos os recursos estão disponíveis para isso. Então, aqui um exemplo, uma atividade de lançamento de cabo, ligação e teste, né? Aqui minha quantidade, né? Então, lá eu peguei lá minha planilha lá de controle das minhas quantidades que eu tenho que produzir, então tá aqui, ó, 1.590 metros de cabo. E peguei lá minha produtividade típica para eu conseguir fazer serviço, a minha métrica. Qual é a métrica que eu tenho? Né? 0,3 homem-hora por metro, com uma equipe de 8 pessoas. Ou seja, uma equipe de 8 pessoas, eu consigo manter essa produtividade. E aqui o cálculo da minha primeira variável, que é a minha quantidade de trabalho total. Então, eu peguei a quantidade, 1.590, e estou multiplicando pelo meu indicador, transformando o meu trabalho total. Então, já estou transformando aquela minha quantidade em trabalho. Meu trabalho agora são 477 horas de trabalho, né? Feito isso, eu tenho que transformar esse trabalho em duração. Mas primeiro, o que eu tenho aqui? Em geral, muita gente considera esse trabalho em cima de 8 horas produtivas. Normalmente, você não tem 8 horas produtivas, né? Então, é prudente que você veja no site que você trabalha, no local da instalação, no local da obra, né? Qual a improdutividade média, o tempo que eu demoro para elaborar uma PT, o tempo que eu demoro para deslocar a equipe até o local da instalação, eu tenho que fazer uma avaliação desse critério. Então, de acordo com o local da instalação, eu chego nessa métrica aqui, ó. Nesse local, do nosso exemplo, eu tenho 3 horas improdutivas. Então, eu já vou para outra variável, que é a minha jornada efetiva de trabalho. Reduzo essas 3 horas das minhas 8 horas, eu tenho 5 horas efetivas de trabalho, né? Essas 5 horas eu tenho que multiplicar pela equipe para chegar no meu esforço diário. Então, o meu trabalho diário que eu consigo produzir com essa minha equipe são 40 horas de trabalho. Feito isso, o que eu tenho que fazer é dividir o meu trabalho total pelo meu trabalho diário, pelo meu esforço que eu consigo ali. Eu vou chegar a 12 dias, né?
Então, a ideia de puxar aqui esse slide é justamente mostrar. Eu, às vezes, não, nesse caso, talvez o cronograma não esteja com esses recursos. Talvez não esteja aqui. Mas eu tenho controle. Então, esses 12 dias não foi um chute. Ele está fundamentado. Então, o cálculo da duração, considerando produtividade e recurso, ele é importante para você estimar um bom cronograma. Então, passei ali agora a etapa da duração, estou indo para a validação do cronograma. Para a gente, então, que recebe, né, a área de engenharia subcontrata muito, então é normal você receber cronograma de várias contratadas, né, o processo de validação do cronograma é muito importante. Né? Você receber aquele cronograma, a gente pode fazer isso no nosso cronograma, obviamente, mas você receber o cronograma da contratada e validar, falando que aquele cronograma está adequado, eu posso usar aquela informação no meu cronograma principal e reportar, né? É algo fundamental ali também para o planejador, para a equipe do projeto, né? Então, eu trouxe aqui também mais uma instituição, essa daqui é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é o DCMA, né? Então, em 2012, esse departamento, a área de engenharia dele, lançou um documento técnico de como eles tratam todo o planejamento e controle dos grandes contratos associados a esse departamento, né? Então, é um documento abrangente, né? Envolve toda a sua forma de trabalhar, não só com cronograma, mas como define escopo, minhas quantidades, como analiso quantitativo, enfim, toda essa parte mais técnica, mas eu acho interessante que eles têm uma lista de verificação com 14 pontos para analisar a consistência de cronograma. Eles não criaram esses 14 pontos, mas são práticas que se tornaram comum no setor, no mundo, e esse órgão também adotou essas práticas, consolidou e entendeu que qualquer cronograma que passe pela responsabilidade dele tem que ser feito esse cheque. Eu dividi em 2 slides aqui essas validações, né? Então, e tem um ali, análise da lógica. Então, basicamente, é garantir que a rede, né, quando você sequenciou lá a tua atividade, ela esteja adequada. Né? Então, você montou uma rede correta e que toda atividade no cronograma tenha pelo menos uma predecessora e uma sucessora. A rede não pode estar aberta, ela tem que estar fechada. Né? Se eu abro o cronograma lá e eu tenho atividade que não tem uma predecessora ou sucessora, provavelmente aquela programação está correta. Né? Não posso confiar mais naquele cronograma. Então, eu tenho um. Então, recebi um cronograma, a rede está aberta, eu já não posso confiar naqueles dados. Né? O 2 e 3, leads e lags, é o que para quem usa Project, é o que eles chamam de latência, né? Na tradução, no Project, vê como latência lá, né? Então, nada mais é do que aquele tempo de espera, né? Então, você tem a atividade B depende da A. Aí, às vezes, você bota um término no início, mais 1, mais 2, né? Então, a atividade A terminou, espera 2 dias, vai para a atividade B. Isso daí é um lag, é positivo. E quando é negativo, é quando é um menos 1, menos 2, né? Então, quando é lead, que é esse negativo, essa instituição já coloca que isso é proibitivo, você não pode usar. Eu também já tive problema com isso, quando você roda software de análise de risco, né, geralmente roda um log lá, e quando ele tem esses lags negativos, ele já veta. Ele já não roda no sistema, já mostra que você tem que corrigir aquilo para rodar a análise de risco. E o lag, eles pedem que você use com parcimônia, né? Você pode usar o lag, mais essas latências, mas não use de maneira excessiva, porque isso pode acabar mascarando a sua rede de precedência. Tipo de relação, prioriza tipo término-início, né? Hoje também com software de planejamento, você tem outras formas de relacionar as atividades, como II, TT, mas isso não deve ser prioridade, né? Em suma, boa parte do teu cronograma tem que estar tipo término-início, né? Tipo de restrição, então, o Project, por exemplo, tem uma dezena lá de restrição. O que eles pedem é que você não use uma restrição muito, muito proibitiva, muito restritiva, desse tipo, deve terminar no dia 1º. Né? Você amarra muito a tua rede, né? O cronograma, a rede ali tem que ser flexível. Então, tem outras restrições que elas são menos proibitivas e você pode utilizar com parcimônia também, né? O item 6 e 7 são conceitos de folga, né? Não sei se é comum a todos, mas isso daqui é interessante também, porque isso também dá uma luz na qualidade da rede, que é o nosso item 1, né? O que é essa folga, né? Quando você montou o cronograma, sequenciou as atividades, o software de planejamento ele faz um cálculo do início para o fim do projeto e depois do final para o início. Quando ele vem do final para o início, ele considera algumas folgas para as atividades, né? De acordo com a rede que você montou, como você construiu.
Então, é a partir desse momento que tu vê o que é o teu caminho crítico. Em geral, o que a gente vê? O caminho crítico não é atividade com folga zero. Eu não posso atrasei um dia, impactou um dia no meu projeto. As que não estão no caminho crítico são as que têm essa folga. Então, quando eu analiso a minha rede, eu tenho que ver se eu tenho folga exagerada, né? Então, eu posso ver se eu conheço meu tipo de projeto lá. E eu sei que normalmente uma sequência crítica é um processo de aprovação, aquisição, mobilização, início das instalações, conclusão da obra. Isso é um caminho crítico típico, né? Se eu começo a ver que uma aprovação de projeto está com folga, a instalação ou a entrega de equipamento está com folga, pode sinalizar que a minha rede, meu cronograma não está correto. Ou seja, as atividades futuras pode ser que elas não estejam adequadas, né? Então isso daí já é um alerta. E quando é folga negativa, já quer dizer que você já perdeu, né, o seu cronograma, né? Você já não vai entregar aquele projeto do jeito que você prometeu. Prazos muito grandes, né? Se tem 8 aqui, isso daí tem até algumas orientações também comuns no setor, dizem que, né, isso não é regra, tá? Mas dizem que é bom você avaliar se num período de 6 meses do teu cronograma, olhando para frente, se você tem alguma atividade que dure mais do que 2 períodos de medição. Ou seja, normalmente você tem período de medição de 30 dias, então tem que olhar meu cronograma para frente. Se eu tiver alguma atividade que dure 60 dias, um planejador deveria detalhar aquela atividade. Não é prudente você começar a dar avanço físico numa atividade de 60 dias. Isso é um exemplo, né? Mas é o que o DCMA também colocou aqui na lista de verificação deles, né? Datas inválidas, né? Aqui o item 9. Então, atividade no passado, ficou no passado, não dei avanço, está errado. A importância dos recursos, né? Tarefa atrasada. Né? Tarefa atrasada também tem a ver muito com a linha de base, é uma forma que eles têm de analisar se eu estou atrasando muito, se eu já perdi aquela linha de base, não tem como recuperar. Né? O item 12 é interessante, que é mais uma coisa que tem a ver com a lógica, né? Que é esse teste do caminho crítico. Isso aqui é um teste que eles fazem no cronograma, que nada mais é do que pegar o caminho crítico do teu cronograma e coloca uma duração qualquer ali. Então, coloca 10 dias numa atividade lá 10 dias a mais, numa atividade do caminho crítico. No final do teu cronograma, deveria estar representado mais 10 dias. Se a sua rede não fizer isso, provavelmente teu caminho crítico está errado, sua rede não está confiável. Então, isso é um teste que eles fazem para ver se aquele caminho crítico está confiável e aquela data que eu estou prometendo entregar, ela é factível, tá? E o item 13 e 14 tem mais a ver com indicadores, né? Não precisa entrar em detalhes, são indicadores que eles tratam. Nós temos os nossos, as empresas têm os seus aqui, mas eles botam a importância de ter um indicador aqui de como eu estou cumprindo o meu caminho crítico e como eu estou executando as atividades que estão previstas na minha linha de base. Destaquei aqui outros itens que são importantes para você validar o cronograma. Também, se a gente quiser dar mais importância ali e na consistência, né, daquele cronograma, é importante também você fazer uma análise dessa, né? Então, um primeiro exemplo aqui, o cumprimento das restrições. Então, o cronograma, obviamente, está relacionado com o projeto tem as necessidades, o cronograma tem que responder isso. Então, se eu tenho uma restrição, por exemplo, se é uma agência reguladora que está dizendo que vai punir empresas do meu segmento se eu não começar a operar um produto a partir do dia tal, eu vou começar a ser multado em X reais por mês. Ou seja, o meu projeto, né, que adequar essas instalações para operar esse produto, tem que estar disponível até essa data. Então, quando eu terminar de atualizar meu cronograma, eu tenho que ver se eu estou atendendo essa data. Estou atendendo ou já perdi, né? Ou seja, para o planejador, também é importante ter sempre essa restrição na mão. Né? A importância daquele projeto é o quê? Eu tenho que terminar aquele projeto até aquela data, senão eu vou começar a ser punido por essa agência, vou começar a tomar multa. Mas também, né, projeto, né, sofre mudanças, às vezes eu posso, dado algum evento, alguma situação, não vou conseguir cumprir, não adianta também eu querer fazer tudo no mês, causar um acidente, às vezes a equipe do projeto avalia que é melhor atrasar o projeto, perder essa restrição e tomar um mês de multa do que arriscar a equipe, né, arriscar a imagem da empresa. São avaliações, são análises, mas que você deve levar em consideração. Disponibilidade de recursos, isso é importante, porque é fácil para a gente no cronograma chegar e atribuir o recurso. Atribuir, legal. Mas será que ele vai estar disponível?
né? Às vezes eu tenho um serviço e eu tenho uma parada, eu tenho que ter um Munk para tirar um equipamento. Eu estou considerando esse Munk, esse equipamento no meu cronograma. Está aqui. A parada é minha empresa vai, mas só que esse Munk é de uma empresa de fora. E será que a empresa vai estar de fato com esse equipamento disponível? Eu ainda não contratei ela só está na minha previsão de obra. Então, imagina, se a empresa quebrou. A gente está vendo isso acontecer, né? Então a empresa quebrou, não vai estar com o Munk. Eu tenho um plano B, eu tenho uma outra empresa para trazer um equipamento desse porte para o meu canteiro? Não sei, né? Eu estou fazendo uma dragagem. A dragagem eu preciso de uma draga, né? E será que eu estou programando certinho? A dragagem vai ocorrer em dezembro. Será que a draga vai estar disponível ali? Eu tenho certeza, eu tenho um plano B, né? Geralmente disponibilidade de recursos, principalmente de equipamento, também ficam muito associados com análise de risco, tá? Fast tracking e crashing são técnicas também típicas assim, do setor, né? Então, às vezes, você não está cumprindo uma restrição, alguma coisa. Fast tracking, você avalia a tua rede se tem alguma coisa que eu possa antecipar. O crashing, geralmente, você aumenta a tua produtividade, considera mais recursos, também para enxugar um pouco o cronograma, também é uma forma de ver se você recupera um marco que você perdeu, uma restrição que você não está cumprindo. As métricas também é um ponto importante para você checar no seu cronograma, né? Então, aquele exemplo da duração que eu usei ali de 12 dias. Foi um cálculo básico ali que eu coloquei. Mas será que aquele mesmo serviço de lançamento de cabos que eu considerei ali, né? Será que aquela produtividade de 12 dias para fazer aquela quantidade está adequada? Né? Às vezes não está. Às vezes minha produtividade ali no meu site está muito grande, eu tenho que corrigir aquilo. E o setor? E as outras empresas no meu segmento que fazem serviço daquele parecido, será que elas também, para fazer aquela quantidade, demoram 12 dias? E se estão fazendo na metade do tempo, 6, né? Já pode ser um alerta, não estou indo muito bem, né? E dados históricos, isso aqui sempre ajuda a equipe do projeto, a equipe de planejamento, né? Você ter sempre uma base confiável para usar como referência numa dúvida que você tem numa atualização de cronograma, na elaboração de cronograma para novos projetos. Entrando aqui na parte de atualização, né? Então, ali a gente viu mais ou menos com o processo de elaboração, planejamento e validação do cronograma, e agora a gente já vai entrando aqui na parte de atualização, né? Estou com o cronograma pronto. O que o meu cronograma ele precisa responder? O que esse sistema precisa responder? Eu tenho que minimamente extrair do meu cronograma isso. Onde o cronograma está em relação ao planejamento, que foi formalmente aprovado. Onde esse projeto deveria estar, qual é a minha tendência, o que eu estou prometendo, se está coerente, e quais são as ações seguintes. Eu preciso extrair isso do meu cronograma. Se eu não conseguir extrair isso, né, o cronograma não está sendo confiável. Preciso ter esses dados, que são reportes típicos que eu tenho que tratar ao longo da minha rotina de planejamento. Um esquema de atualização simples aqui, né, que a gente passa, né? Primeiro, na hora que você vai atualizar um cronograma, é definir a data de status, né? Isso aqui é fundamental, e lembrando que a data de status não necessariamente é a data de hoje, né? Cada processo de atualização tem sua data de status, né? Então, um exemplo, né? Às vezes, se eu recebo um cronograma da empresa contratada semanalmente, né? Normalmente a empresa que está na obra trabalha até sexta, ou às vezes até sábado, meio período, depende aí do contrato, do serviço que está sendo prestado. Ela fornece esses dados, às vezes, para o planejador da própria empresa, que vai processar os dados, vai rodar um processo parecido com esse aqui, segunda e terça, e vai entregar para a gente na quarta. A data de status não é quarta-feira. A data de status é a data que ele está se referindo à atualização dele. Ou seja, se o serviço que ele foi feito foi até sábado, a data de status tem que ser sábado, não pode ser quarta-feira, o dia que ele me entregou, né? Então, data de status é isso, é até a data que ele fez ali o serviço, né? Depois da data de status é o input e processamento dos dados que eu coletei. Então, já estou alimentando meu cronograma master. Eu vou analisar os impactos. Então, depois que eu processo esses dados, é um momento que eu tenho que ver se eu estou cumprindo as restrições, se eu estou cumprindo os marcos que eu prometi, meu orçamento, né? Caso não, é o momento que eu discuto planos de ação, dá para recuperar, não dá, o que eu posso fazer. Novamente, consolido os dados, que é quase um PDCA, né? Então, consolido os dados, emito minhas curvas e a emissão do relatório. Finalizei meu processo básico aqui de atualização de cronograma, tá? Um exemplo aqui, né, de programação,
Então, eu tenho essa atividade aqui, ó, eu tirei essa imagem aqui do Project, que é o software, pelo menos, que eu tô trabalhando hoje, acho que é o software utilizado pela maioria. Então, a atividade de elaboração do projeto básico estava ali prevista com uma duração de 60 dias a começar 1º de agosto, um exemplo aqui, né? Então, a primeira coisa que foi fazer foi definir a data de status, né? Então, a gente definiu a data de status, então tá ali, estamos fazendo uma medição de agosto, cortei ali. Depois que eu defino a data de status, eu estou medindo o tempo primeiro, ainda não estou falando de avanço físico. Então, geralmente, onde você insere as informações de início e término? O Project tem um campo de início e término aqui, né, que são os comuns, e tem um campo que é início e término real. Aqui que é onde a gente deve colocar essas datas, né? O início e término real. Se a atividade de fato iniciou, alimenta aqui. Se de fato ela terminou, é aqui que você tem que colocar. Aqui, em geral, é perigoso você mexer, você tem que ter um controle bacana, porque aqui, a partir do momento que você mexe nessa data, restrições são criadas, você tem um problema, é considerado um erro mexer no início e término ali. O ideal é sempre trabalhar no início e término real. Você coloca sempre o início e término real aqui. E quando você vai ajustar o final da atividade, aí você passa aqui para a duração restante, tá vendo? Então, essa atividade que estava prevista começar no dia 1º de agosto, eu fui medir ela, que estava ali, fiz a minha atualização aqui referente a esse mês, e eu estou aqui, ó, ela começou no dia 17, início real, e ela automaticamente vai ajustar aqui. Então, 17 de agosto. E eu estou vendo quantos dias eu vou demorar para entregar ainda. Então, por algum motivo, teve uma melhoria aqui de produtividade. Então, essa atividade eu preciso aqui de 18 dias restantes aqui para cumprir. Então, programei ela no tempo, início real, minha programação de término. Por último, avanço físico. Por último, avanço físico. Agora, por que eu coloquei o avanço físico por último? Isso daqui também é um outro assunto que ele não é tão trivial quanto deveria ser em software de planejamento. Isso gera muito problema. Por que eu quero dizer isso, né? Um exemplo aqui, ó, esse é o percentual que é mais utilizado no Project, né? O percentual concluído, né? Só que o que é esse percentual concluído? Isso aqui é tempo. Isso aqui não é escopo, né? Então, essa atividade aqui, o que quer dizer? Ela calculou para mim 45%. 45% nada mais é que a duração atual da minha duração total da atividade. Eu cumpri, ó, 45% do tempo da tarefa. Agora, e o escopo dela, né? Supondo como aqui é a elaboração de projeto básico, supondo que a forma que eu adotei para mensurar são documentos, né? E se eu fiz só 5%, né? A minha produtividade está baixa, eu fiz 5% desses documentos, 10% dos documentos, eu vou reportar que eu avancei 45%, né? A empresa vai faturar 45%, mas se de escopo propriamente dito ela entregou só 10%. Então, isso dá muito conflito. Mais uma vez, quando a gente recebe o cronograma também da contratada, é complicado, porque se você não tiver um documento que balize como esse cálculo vai ser feito, eu posso, no meu cronograma master, adotar um valor, um critério, e essa empresa contratada está adotando dela, ela está adotando um outro tipo de cálculo. Então, o ideal é entender bem o que é o avanço físico, ter um controle paralelo ou buscar algum tipo de customização no software para que você traga isso de uma forma mais uniforme, de entender que escopo, serviço, a quantidade que eu estou entregando é diferente dessa daqui. Um exemplo, quem tiver depois aí com o cronograma pode fazer um teste. Imagina que você, no exemplo como esse, você está reportando 45%. Se essa duração aqui, de 18 de setembro, se ela aumenta, se ela vai para mais um mês, 2 meses, 3 meses, esse percentual reduz. Ele vai reduzindo. Ou seja, imagina aí, se você passa hoje para alguém que essa atividade está com 45% de avanço físico, no mês seguinte está 30%. É errado, né? Então, isso aqui é um item que eu acho um pouco... ele é polêmico, eu acho que o software não retrata fielmente, ou pelo menos com a facilidade que a gente precisaria para ter um cronograma talvez confiável, e isso gera a necessidade de você trabalhar com uma planilha paralela, um controle paralelo, ou customizar o sistema para representar o que você entende como um avanço físico, entrega,
escopo realizado, não tempo. Aqui uma atualização ideal. O que é uma atualização ideal? Aqui peguei ó, a nossa data de status, ó, tá vendo? Né? E tudo que está no passado, quando eu defino a minha data de status, a leitura que eu tenho que fazer é o quê? Tá para o lado esquerdo é passado, lado direito é futuro, programação. Então, isso aqui ocorreu, tem que estar com avanço. Ó. Então, todas as atividades aqui foram concluídas nestas datas. Né? O que não está com 100% é porque está em andamento. E o que está no futuro está com 0%. Atividades programadas estão previstas aqui. Uma atualização ideal deve ser dessa forma. A rede está fechadinha, está bacana. Agora, o que eu devo evitar? Uma atualização como essa. Por quê? Imagina, olha isso aqui, elaboração do plano de projeto, 75%. A atividade ficou no passado, 25 de abril. Se eu recebo esse cronograma da empresa, da contratada, o que será que ele quis me dizer? Será que ele não concluiu a atividade? E a atividade está com 75% realizado e ele não reprogramou? Ou será que ele concluiu a atividade no dia 25, só que ele esqueceu de atualizar o avanço? Eu não sei. Se ele não concluiu a atividade e não reprogramou, prejudicou muito o meu cronograma, porque o que acontece? Isso é uma sequência de atividades que vão ter impacto com esse atraso. Aqui, eu, às vezes, terminei, vou fazer o meu reporte com base nessa programação. Mas se essa atividade não terminou, essa atividade tinha que estar reprogramada aqui, e com isso minha rede vai andar. E aí eu vou ter minhas datas corretas. Aqui minha data não está correta, então é um risco. Então isso daqui pode me prejudicar. Mesma forma aqui, ó, levantamento de requisito, 0%. Né? Eu não fiz, joga lá para frente. Tem que reprogramar. Não pode estar no passado. E aqui um exemplo também que é muito comum nas atualizações, né? Como aqui, a análise da proposta, 100%. Lá no futuro, não pode, né? Porque o que acontece, né? É normal, às vezes você está fazendo a atualização do cronograma, fala essa atividade, concluiu, pum, dá 100%. Né? Só que se você faz isso, né, olha aqui, várias atividades que estão aqui na frente dependiam dessa atividade. Se você voltou, se essa atividade foi feita aqui, isso aqui vai retornar. Né? Ou seja, eu tenho um ganho aqui no meu cronograma. Né? Então, também não é uma forma coerente você dar um avanço numa atividade lá na frente, né? Ah, mas ela estava prevista lá na frente. Provavelmente aqui, essa rede aqui não estava correta, né? Essa atividade não, de fato, não depende totalmente do término dessa atividade. Foi feita aqui antes, né? Então, o cronograma tem que representar isso. Eu fazendo correto, dessa forma ideal, como eu voltei aqui nesse slide, garante que a minha programação aqui, ó, esteja coerente. Meu reporte vai estar real. Vou mostrar realmente se eu vou ou não entregar na data que eu prometi. E quando eu faço a atualização, você termina a atualização, aqui também uma sugestão de uma lista de verificação básica para a atualização do cronograma. Uma LV básica aqui que você pode fazer, né? Então, primeira coisa, confere a data de status se está correto, porque realmente se a data de status não estiver correta, isso pode prejudicar a tua atualização. Mais uma vez, quem usa o Project, né? É muito comum, se a atividade andou ali conforme planejado, você tem aquele botãozinho do atualizar conforme agendado. O atualizar conforme agendado vai te trazer informação da atividade até a data de status. Se a data de status estiver errada, né, você vai usar essa função e você vai estar passando sem perceber uma informação errada. Então, certifique que a data de status está correta com o que você está combinando no seu processo, no seu contrato, como que é feito, qual é de fato a data de status ali, né? Atividade no passado sem avanço, né? Você vê se tem alguma atividade no passado que você não atualizou. Atividade no futuro com avanço, foi o exemplo que a gente viu aqui anteriormente. Né? Se existe alguma atividade sem predecessora e sucessora, você acabou de mexer no cronograma, é bom você garantir que a rede permanece fechada. Tá? Se existe alguma atividade com duração grande no próximo período, porque já é um momento de você procurar detalhar para você ver as ações que você tem já para um próximo período. Tá? Se ficou com alguma atividade sem calendário, a gente já viu lá atrás a importância disso e como eu posso ter detalhado alguma atividade, às vezes eu posso esquecer de ter colocado o calendário correto, isso, pelo que eu sei, me parece que não tem como fazer automático, né, o calendário ideal, então você vai programar ali a atividade, ali ela já vai estar sem calendário, ou seja, você tem que ter aquele caguete de retornar a atividade e colocar o calendário correto, né, faz parte da programação da atividade. Olhar de novo o meu caminho crítico, se está coerente, né? Se está na sequência que eu sei que o projeto vai seguir. As folgas que a gente já falou, se ainda estão coerentes, né? Se não apareceu, de repente, no meu detalhamento, né? Porque, assim, caminho crítico e folga, eles estão relacionados.
Então, imagina, aí de repente uma aquisição, uma entrega de equipamento começa a me aparecer com uma folga de 30 dias, 60 dias, eu estou dizendo que a entrega pode atrasar 60 dias, que não vai impactar em nada no meu projeto, mas de repente um relatório está crítico. O relatório apareceu no caminho crítico. Pô, em geral não é o que você vê no cronograma. O relatório está no caminho crítico, sem impeditivo ali, né? E a entrega, ela é impeditiva, né? Então, isso já pode ser um alerta que aquela sequência ali não foi feita da forma que esteja de fato representando ali o projeto, né? E por último, o backup da atualização. Sempre importante, né? A gente pegar ali, terminou, é um documento importante da empresa, atualização daquele mês que você fez, daquele período de medição, armazena em lugar adequado, né? Monitora isso. É bom fazer um backup da atualização para não perder esse tipo de informação. Final da atualização ali, minha curva é essa emitida, né? Então, aqui um exemplo de curva, né? Então, se eu faço a atualização daquele jeito, eu garanto realmente que tudo que está no passado foi cumprido, está com uma realização, já está descolado aqui nesse exemplo da minha linha de base, e eu já tenho essa minha recuperação. Então, a partir do momento, imagina, o que passou já foi. Isso aqui já aconteceu. Então, para o meu cronograma ser útil, eu tenho que pensar nisso daqui, eu não posso simplesmente jogar, eu tenho que pensar se está atendendo. Então, o cronograma ali ideal, se ajustando as tarefas futuras, vendo suas restrições, analisando suas métricas, você consegue dar uma analisada nessa recuperaçãozinha aqui, se ela está coerente ou não. A curva te ajuda a representar isso. Gestão de mudança, né? Isso aqui eu destaquei dessa parte de atualização, ela faz parte da atualização do cronograma, mas ela tem a ver com o que a gente falou no início da apresentação, que é essa parte de rastreabilidade, né? Então, quem trabalha no ambiente de projeto sabe que está acostumado com mudança, isso ocorre o tempo todo. A mudança é importante também para garantir o sucesso do projeto, né? Você às vezes tem um critério de aceitação, o projeto andou ou não andou da forma que você esperou, não está atendendo esse critério de aceitação, e às vezes a mudança é uma forma que você tem de ter essa garantia, né? Então, gestão de mudança é importante para garantir também o critério de aceitação. Mas, em contrapartida, um excesso de mudança também pode indicar uma falha de definição de escopo. Então, às vezes é bom você olhar para a tua empresa, né, se aquela definição de escopo ali, como é feito, né, quando você vai fechar o escopo ali, pedindo aprovação de projeto, se está sendo feito da forma correta. Assim, às vezes você não está envolvendo todo mundo que deveria participar desse momento, entendeu? Né? As pessoas que deveriam ser comunicadas daquela atividade, né? Será no momento que você está... Isso está relacionado a uma atividade da operação, mas você está falando do projeto, não tem ninguém da operação envolvida. Então, será que ao longo do projeto que alguém da operação vai ser envolvido e percebe que o dimensionamento daquela válvula não atende à necessidade dele, né? Então, não vai atender o critério de aceitação, mas porque você esqueceu de envolver o cara quando você estava fechando ali o escopo do projeto, né? E trazendo um pouco mais para a nossa parte de cronograma, isso aqui, ó, a organização possui metodologia própria para gerir mudança. Então, para a gente no cronograma, você tem que saber o que é essa mudança, né? Você vai ter que colocar lá esse novo evento no meu cronograma, mas eu tenho que entender na empresa como que é o processo dele de mudança. Em geral, não é um processo, eu tinha que instalar 3 painéis, vou instalar um quarto painel. Só vou botar na sequência o quarto painel aqui, vamos. Geralmente você tem um validador, você tem que saber como você documenta, você tem que saber como você vai documentar essa mudança, para quem aprova, se você tem que levantar risco ou não tem, se você tem que estimar ou não tem. Você tem que fazer uma avaliação desse processo, dessa metodologia. Ou seja, às vezes, só o serviço ali, instalar esse quarto painel, é mais um dia, 2 dias. Mas, às vezes, o processo para eu aprovar e ter isso autorizado, porque isso não era escopo do projeto, demora 10, 15. Então, tem que colocar esse período todo no cronograma. Se eu botar só o período do painel, minha rede também não vai estar confiável, tá? Então, por isso que o cronograma tem que ter rastreabilidade dessas variações, né? Então, o que deve ser rastreado? Aqui também pensando que eu conseguindo rastrear bem essas mudanças, não é bom só para esse projeto, é bom para o nosso ambiente de gestão de projeto. Para os novos projetos, eu posso levantar isso, né, como uma possível melhoria, né? No término do projeto atual, eu posso levantar isso numa reunião de lição aprendida, e isso daí fica de aprendizado para projetos novos, né? Então, qual é a causa desse evento que está gerando a minha mudança? As informações que eu tenho sobre ele, quando que isso começou,
Se às vezes isso começou, né, eu já sabia isso lá atrás, foi no meio da instalação, foi no processo de aquisição, quando eu comecei a identificar essa mudança, né? E os departamentos envolvidos também é importante, né? Vou precisar de informação de quem vai fazer estimativa de custo, da engenharia, vai envolver projeto, da construção, compras, né? E quais são as entregas que são impactadas. Então, eu no cronograma tenho que saber justamente esse impacto, que é mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho aqui meu cronograma base, está aqui programado com linha de base, certinho, e eu adicionei aqui um novo evento, descolou. Então, o cronograma impactado, eu tenho que rastrear isso, eu tenho que entender que dentro de vários outros fatores eu não consegui entregar minha instalação para a operação naquela data, mas um dos fatores foi mudança. Eu tive uma mudança, né? Então, às vezes não é o que vai impactar, vai descolar a curva como um todo, mas uma parcela dela se deve a esse evento aqui. Então, eu tenho que saber responder isso. O meu sistema, o meu cronograma deve responder esse tipo de situação, tá? Já na reta final aqui, tá? Banco de dados, eu acho sempre importante a gente destacar isso daí, parte de backup. Cronograma, ele é um documento da empresa, é um documento importante do contrato, é um documento importante da obra, né? Isso é importante estar documentado, a gente tem casos aí que isso pode gerar pleitos, então é importante você saber o que você fez, quando fez, entender esses desvios, é um documento importante. Então, você armazenar ele de uma forma adequada, isso ajuda muito, torna ele mais confiável, né? Então, é importante para a empresa desenvolver e manter um banco de dados históricos, sabe? Algo que você possa consultar depois, entender por que foi feito daquele jeito, quando foi feito. Então, isso é muito importante, né? Ele é valioso para o departamento, é importante para quem trabalha com análise de riscos, né? Você sabe como aquele serviço veio sendo feito nos últimos anos, né? Isso me ajuda a ter uma análise de risco, né? É importante para avaliar investimento futuro. Então, estou pensando em uma nova instalação, um novo projeto. Eu tendo essas informações armazenadas me ajuda a estimar, ou pelo menos minimamente a pensar como eu posso fazer esse novo projeto, né? E para a gente da equipe de planejamento ajuda, principalmente a elaborar novos cronogramas, né? A gente sabe que é um pouco difícil, às vezes, concentrar muita gente para montar um cronograma, debater, mas isso ajuda a gente a montar um cronograma ali novo, é uma base importante ali de consulta. Compartilhando aqui só com vocês, com base no que eu usei para desenvolver essa apresentação e também o que eu estudei ao longo dos anos em relação a essas práticas aí, eu pesquisei em relação a essas instituições que vocês estão vendo nesse slide 9, né? Então, são empresas, nem todas são tão famosas como a gente conhece aí o PMI, mas todas têm a sua prática de gerenciamento de projeto e com análise especificamente de cronograma, planejamento e controle. Então, fica uma dica aí para quem quiser analisar, estudar, compartilhar material. Essas são as que eu usei, né? Essas que são as que eu costumo analisar publicações, documentos e tudo mais. E obrigado. Agradeço o tempo de todos. Te agradecer. Deixa eu dois recadinhos, pessoal. Primeiro, a gente vai deixar no YouTube nosso da Cima a gravação dessa apresentação. Oi, Mari, tá com um eco. Melhorou? Agora sim. Agora foi. Tá. Então, dois recadinhos. A gente vai deixar essa apresentação no YouTube, ela foi gravada, tá? Então, na página da Cima no YouTube vai estar disponível. E também, com o estender da hora, eu e o Alex, a gente vai continuar aqui na sala para tirar dúvidas de vocês, ouvir os comentários, tá bom? Então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E quem for fazer comentário ou fazer perguntas, eu vou pedir para abrir a câmera e abrir o áudio, tá bom? E depois que fizer pergunta, aí fecha de novo. Então, fica aberto aí a perguntas, quem tiver algum comentário também. Oi, Mari. Oi, pessoal. Oi, Alex. Tudo bem aí? Estou aqui na empresa aqui em Paulínia, mas eu estava ouvindo aqui, acompanhando pelo celular. Eu queria dar só uma nota, uma contribuição aí, porque eu como muito tempo engenheiro de projeto e depois eu fui para
executar aquilo que eu estava projetando, eu tinha grande dificuldade na questão de pegar um cronograma que não tinha o cálculo de duração da atividade, mas que realmente não era visto a questão da improdutividade da área, né? E era meio que repetido. Você acaba fazendo um prazo meio que padrão, né? Para aquela, sei lá, na época era gravação de estacas, né? Então acaba se repetindo, só que cada área tinha uma dificuldade. Então eu trabalhei numa área onde era em determinado período que era chuva com hora marcada. E isso nem passou pela cabeça de quem programou isso, né? Então a gente teve que ir lá fazer depois uma recuperação, né? Um plano de recuperação para poder mitigar esses danos. Uma outra área que eu trabalhei tinha a questão da PPT, demorava muito para ser feito, né? Então eu acho que nessa questão do cálculo da improdutividade por área, acho que é muito importante mesmo para quem está planejando focar nisso, porque eu agora pretendo passar por essa parte também de estudar um pouco mais a parte de planejamento, que aí vai juntar as 3 áreas, né? Passei pela área de projeto, já passei pela obra e agora acho que por último vai enriquecer bastante a questão de gestão de cronogramas e tal. Então é uma área que me interessa bastante. Mas é só pontuar isso mesmo, sabe? A questão do cálculo da improdutividade que na maioria dos casos não é visto, né? É visto, mas acaba sendo padronizado, né? E tem que ser verificado por área. Era mais essa minha pontuação mesmo. Opa, você está me ouvindo? Tô sim, Alex. Seu nome desculpa? Milton. Ô, Milton. E isso daí realmente ele é importante, né? Essa parte da improdutividade, né? Porque isso colabora de fato com você acertar melhor ali a duração da atividade, né? E esse exemplo da PT, realmente todo mundo, cada local acaba funcionando de uma forma, mas foi legal tu tocar no assunto. Para ter noção, eu lembrei até de uma pessoa, um engenheiro que foi um dos meus mentores assim nessa parte de planejamento. Quando ele saiu do Brasil para fazer algumas obras, ele foi para um país que eu não lembro, mas de origem muçulmana. E lá ele estava avaliando que os cronogramas não estavam batendo, né, da empresa dele. Ele estava tentando rastrear essa improdutividade, o que estava acontecendo nas instalações. Ele não conhecia, e lá ele descobriu que pela origem, pela religião e tudo mais, né, o pessoal da instalação que estava tocando a obra precisava parar aqueles 5 vezes ao longo do dia para fazer oração, tinha que se voltar para Meca, né, tinha que fazer aquilo. Ele não conhecia, não é da religião dele, ele não sabia. E parece que eles tinham que se deslocar de uma parte do canteiro para a parte que eles tinham que se virar para Meca para fazer oração e depois voltar 5 vezes por dia. Então era uma improdutividade tremenda, só que a empresa dele era uma empresa brasileira, não conhecia esse tipo de improdutividade que tinha no local nessa instalação, na cultura do país, né, na cultura de lá, e ele descobriu isso em campo, né, quando chegou lá, foi levantar, né, ver o que não estava dando certo, e era por conta da rotina das pessoas que estavam trabalhando naquela obra, né. Então, um dos motivos aí que é a improdutividade, de fato, né, se você não levar em consideração, né, sua programação já pode estar indevida, né. Pois é, Alex, eu como passei nas 2 áreas, né, tanto de projeto e depois da execução, na hora da execução eu falava, caramba, quem planejou isso aqui tá por fora do que está acontecendo, né? acaba entrando num padrão, né, de inatividade que não serve para todos, né? E não vai longe, né? Dentro do Brasil mesmo, né? Tem lugar que você tem a sesta como descanso, né? Tem algumas coisas que dentro do Brasil mesmo a gente acaba sofrendo, né? É o próprio deslocamento interno, né? Às vezes a instalação, a obra, às vezes uma obra muito grande, sim. né? Você começa a trabalhar ali, mas às vezes o local que você está até o local que dá a instalação, você já tem uma perda ali, né? Às vezes você tem que se deslocar, né? Grandes obras, às vezes tu tem van interna para te levar até o local ali da instalação, é tempo de serviço que você está perdendo, né? Tem que melhorar isso.
essa foi um ponto que eu percebi que acho que muito importante para quem vai executar isso aí é esse cálculo aí exato com a área, né, de trabalho, né? Mas é isso aí, foi muito esclarecedor mesmo a palestra aí. Eu agradeço aí pelos pontos. Obrigado. Eu que agradeço a atenção, tá? E a participação. Beleza, Alex. Mais alguma dúvida ou comentário, pessoal? Oi, Mari, Alex. Oi, Mari. Oi. Marisa, pode falar, depois eu falo. Ô, Marcinho. Oi. Não, pode comentar. Alex, primeiro, né, obrigado pela apresentação. Foi bem interessante. E um ponto que eu achei bem legal é essa questão realmente do calendário, né? Principalmente agora que a gente está trabalhando com projetos que ficam, às vezes o projeto cliente, por exemplo, no caso do meu, né? O cliente é no Mato Grosso, a gente trabalha em São Paulo e tem uma parte do trabalho feito, por exemplo, em Uberlândia. E esse casamento dos calendários, né? De quando é aniversário da cidade em um lugar, quando é aniversário da cidade em outra, às vezes é feriado, e aí às vezes a gente acaba não pensando nisso e pensa nas datas como São Paulo, né? E isso acaba impactando bastante no projeto. E realmente é um ponto de atenção que acho que a gente precisa começar a olhar nos cronogramas, né? Perfeito. Isso impacta, é o que é relativamente simples, né? Mas a gente acaba não parando para olhar, mas você vê que impacta consideravelmente ali na programação, né? Às vezes a gente concorda, às vezes, a duração da atividade, mas o jeito que eu vou botar no cronograma é diferente do jeito que você vai colocar por causa do calendário. Você esqueceu do calendário, botou ali atividade para final de semana, né? Que foi o exemplo que a gente adotou, e você não pode trabalhar final de semana. A gente às vezes esquece disso, né? Na correria ali. Mas eu achei legal destacar para sempre que a gente mexer na atividade, mexer no cronograma, tem que ter quase um post-itzinho ali no computador. Ó, olha o calendário, para ver se a programação tá devida, tá coerente, né? Sim, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Passo a bola para você, Marcinho. Ok. Oi, Alex, tudo bom? Começa bem? Tudo bem. Eu acompanhei direitinho. É muito importante realmente esse detalhamento, né, do cronograma, considerando esses detalhezinhos de datas e tal, principalmente porque hoje as empresas não trabalham com estoques ou com grandes estoques do produto, da mercadoria. Então, você não pode chegar lá no final e ficar mudando data, né? Então, essa apresentação sua foi excelente, o detalhamento do que você apresentou, hoje em dia, é importantíssimo, né? Apesar de ser completo, né, o que você fez, é bom para toda a atividade, mas destacando que hoje não se tem mais estoque, né? Não se trabalha com muito estoque. Então, quando a empresa determinar, vamos parar dia tal e voltar, retornar dia tal, geralmente é o limite dela, né? Não pode atrasar mais do que aquilo, senão, nossa, dá um impacto, um prejuízo muito grande. Então, tá excelente mesmo esse detalhamento do seu cronograma. Tem que ser pensado mesmo, né? Todos esses detalhes. Ok. Obrigado. Ok, ótimo. Obrigado pela contribuição. Mariana? Oi. É a Viviane, da ICL, tudo bem? Tudo bem com você? Bem também. Eu queria fazer uma pergunta para o Alex. Na verdade, para mim foi novo, né? Eu não sabia que a parte do cronograma especificando o project, quando você faz o avanço da porcentagem completada, na verdade não significa escopo, e somente tempo, né? Queria entender se existe alguma dica dele para a gente conseguir casar essas duas informações, porque, na verdade, quando a gente emite um boletim, por exemplo, lá na ICL, é claro que a gente faz projetos menores, não tão grandes quanto empresas de engenharia, a gente tenta transmitir para a gerência, para a supervisão, o quanto de escopo foi concluído, né? Eles entendem também isso. E aí, na verdade, a gente está refletindo uma informação teoricamente errada, né? Então, se ele tem alguma dica mais específica com relação a esse tema. Oi, Vênio, tudo bem? Então, em relação a isso, realmente o ideal é você ter um controle auxiliar, entendeu? Eu, particularmente, não fico confortável em usar aquele avanço, aquele percentual concluído ali que está no project, né? Então, ou você customiza
alguma coisa no sistema, né? Dependendo da tua área, se tiver uma empresa de TI que possa te dar um apoio, um project online, você tem forma de fazer isso, ou minimamente você tem um controle à parte, né? Que você tenha justamente o que é o escopo ali daquela atividade, né? Quais são as entregas, aquele exemplo que eu dei ali era um projeto básico, né? Então, eu tenho, sei lá, está previsto que eu vou emitir 100 documentos, né? Então, eu tenho um controle de quantos documentos eu emiti, e ali eu vou dando, já fiz 10% dos documentos, 20% dos documentos, e usar esse avanço, essa informação, quanto das entregas prometidas eu cumpri, quanto do escopo ali, e usar isso para fazer boletim de medição e tudo mais, eu não usaria aquele do Project. Eu até colocaria uma coluna de número ali, para isso que você está trabalhando no Excel, um controle ali, você colocar ali como um controle seu, a 30%, 35%, mas você manualmente colocar essa informação. Porque realmente nesse seu caso é um exemplo típico, né? Se você usar aquele percentual concluído, isso vai variar todo mês para cima, para menos, você não vai passar uma informação confiável, você não vai conseguir medir da maneira adequada. É bom ter um controle auxiliar, uma planilha, uma memória de cálculo do que você está entregando. Entendi. Obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Alex. Bom dia. Bom dia. É o Josias de Camaçari. Na verdade, eu vi que naquela curva S que você mostrou no exemplo, se tem qual a melhor forma no mercado, que eu só consigo pensar assim no recurso, mas de tentar equalizar a curva S novamente quando eu tenho um atraso. Não sei se... Porque fazer o cronograma com folga não é o ideal, certo? Desculpa, assim, depende, né? Que tipo de folga você tá querendo dizer? Aquelas folgas totais ali da rede? Folga na duração da atividade, por exemplo. Ah, entendi. Botar uma contingência, uma gordura ali como... Isso. Isso não seria a melhor prática. Assim, a curva, ali, o ideal é a gente saber que ela é simplesmente uma parte gráfica ali do teu projeto, do teu cronograma, entendeu? Então, ela só está representando o que está ocorrendo ali de fato no teu cronograma, na realidade ali. Então, qualquer recuperação que tu queira fazer na curva, né, é uma forma de você olhar teu cronograma e ver o que você pode tratar para antecipar. Então, até nos slides ali que eu coloquei, tem aquela parte de validação do cronograma, tem aquelas técnicas comuns ali de você avaliar a tua rede se tem alguma coisa que você pode antecipar ou reduzir a duração. São as melhores formas, assim, né, de você conseguir antecipar ali, de fato, né? Porque o que acontece? Se você está começando agora no teu cronograma e você foi muito coerente ali, né, na sequência, né? Às vezes, quando você está num momento assim que você está perdendo um marco, uma entrega, é o momento que você para e avalia a tua rede, a forma que você montou. Às vezes você não faz essa validação o tempo todo. Essa validação é importante, né? Mas a gente não faz isso o tempo todo. Você faz quando, né, tipo assim, agora. Deve ter muita gente fazendo isso por causa da pandemia, né? Projetos pararam, e aí você vai fazer essa análise do cronograma para tentar recuperar. Então, esse momento é o momento que você ali, aquela atividade que eu falei que só posso começar depois da atividade X. Será que realmente só posso começar depois que ela terminar 100%? Às vezes não. Às vezes, quando a atividade que predecessora é uma atividade que estava muito longa, mas se eu quebrar ela, eu vou ver que a atividade seguinte pode começar um pouco antes ali, entendeu? Ela não depende necessariamente da conclusão da atividade. Então, é uma forma que você consegue já ter uma antecipação, ter uma recuperação, e a parte das métricas também, né? Você às vezes adotou uma métrica no início ali do teu projeto, numa realidade ali que estava acontecendo, né? Imagina que você considerou uma métrica do teu projeto num período de muita chuva, então a tua métrica era baixa. Mas o tempo é doido, às vezes não está chovendo tanto, e teu cronograma manteve aquela métrica baixa, porque quando você elaborou ele, você estava considerando muita chuva naquele período. Mas dessa vez não está chovendo, então você pode rever a tua métrica e falar, não, minha produtividade pode ser melhor, porque não está chovendo tanto. Então, aquelas atividades que eu botei 12, 15, 20 dias,
talvez sem querer já estavam ali, como você disse, com aquela gordura, com aquela contingência, eu posso dar uma reduzida. Então, a validação do cronograma é um PDCA mesmo, né? Às vezes a gente faz num momento crítico como esse, mas é bom fazer com frequência, a forma de tu trazer essa situação, voltar a curva ali, ver se tem uma forma de você recuperar ela. Sempre que você faz isso, você sempre acha algum ponto ali de ganho. Sempre que você procura, você consegue. Então, sempre que a curva tiver, a real tiver da linha de base, tiver distanciando, é bom dar uma avaliada no cronograma, certo? Isso, descolou, entenda porque assim, vai que aí você gera uma curva automática, tá ligado? Aí com o sistema, então tá automática. Você viu lá que descolou, estava previsto tanto a linha de base, tanto real. Tenta entender no cronograma por que a curva está mostrando aquilo. O que eu deixei de fazer para estar dando esse desvio? Aí você olha lá, você identifica a atividade, pô, não, realmente, a atualização foi correta, esse desvio ele é real, tá certo, a curva está correta. Mas o que eu posso fazer na frente para recuperar? Aí você olha para frente, né? Aí tu dá um check nas atividades na frente. Está tudo programado certinho, duração, as atividades estão com calendário, tudo com predecessor e sucessora. Faz uma lista de verificação sua, que às vezes você pode ter, às vezes até uma falha de cronograma, às vezes tu está mexendo ali o tempo todo, então sem querer, às vezes pode ser um erro de digitação, pode prejudicar às vezes a tua rede ali, entendeu? Entendi. Sem que você botou uma duração errada, tirou um link, né? É bom às vezes ter uma lista de verificação para você ver a consistência daqueles dados que você está informando, né? Entendi. Obrigado. Eu que agradeço. Alex, posso fazer uma pergunta? Lógico. Fica à vontade. Alex, bom dia. Meu nome é Rafael, eu trabalho com planejamento aqui em Campo Verde. Assim, Alex, o cronograma, né, esse método de gestão de cronograma, né, é o que a gente tem de tradicional, né, através de gráfico de Gantt, enfim. Acho que não tão recentemente assim, a gente tem vivido no nosso dia a dia a presença de metodologias ágeis de gestão de projetos. Cada vez mais a gente está tendo isso, né? E essas metodologias, em muitos pontos, elas se conflitam com o método tradicional de planejamento. Aqui em Campo Verde, o que nós fizemos, a Mari estava bem envolvida até com isso também, né? Foi a criação de uma metodologia híbrida de gestão de projetos e de planejamento, né? Onde a gente trouxe uma metodologia ágil, que no caso foi o Scrum, adicionou à nossa rotina, tendo em vista que a gente não pode perder algumas coisas que são tradicionais no planejamento, por serem exigências e já ser um padrão aí enraizado na cultura da empresa que a gente atua aqui. A minha pergunta, talvez não seja nenhuma pergunta, mas é mais uma troca de experiência aí, é saber se, nas experiências que você teve aí, em algum momento você se deparou com uma metodologia ágil de gestão de projetos e de planejamento, e se sim, como que foi essa experiência, como que foi, se houve uma modificação, essa transformação, como que ela aconteceu? Olha, muito boa pergunta, porque eu partilho também, eu tenho o mesmo interesse que você em ter essa troca. Eu já tentei fazer no passado alguma coisa relacionada à engenharia, a gente sabe, é uma área mais tradicional, então, em termos de obra, em termos de instalação, realmente não tem experiência, nada que a gente tentou fazer foi muito para frente. Agora, também no modelo de Scrum, eu consegui trabalhar em alguns desenvolvimentos internos, né? Então, por exemplo, na empresa que a gente trabalhava, eu tinha ali um project online e ele era, a gente estava customizando a necessidade do nosso sistema de gerenciamento, né? Como que era a minha metodologia, como eu tocava um projeto lá. Então, o projeto de elaboração do project online e desenvolvimento, a gente conseguiu adotar uma metodologia Scrum para ele. Então, e teve algumas outras rotinas na parte de projeto básico que a gente conseguiu ali implementar também. Mas agora, para campo mesmo, eu não tive experiência nenhuma, a gente não conseguiu montar nada, né? O bom, usando, por exemplo, do Project Online,
né? A gente tinha uma equipe de desenvolvimento que estava trabalhando com a gente. Assim, o curioso, né? Quando a gente fala ágil dá um ar assim de velocidade, né? Você acha que é mais rápido, mas na verdade não é isso, né? A metodologia ágil ela está sendo incremental, né? Então você não corre, não é igual num projeto desse de engenharia que a gente fica às vezes muito tempo planejando, definindo escopo, fazendo projeto e tudo mais para depois entrar na instalação, né? No caso desse Project Online era quase toda semana. A gente tinha um incremento ali de escopo e gestão de mudança, quase toda semana a gente fazia. Então, realmente foi ágil nesse sentido. Em muito pouco tempo a gente já tinha um protótipo, eu já tinha um relatório de projeto, eu já tinha um modelo de cronograma, muito rapidinho. Não era o ideal, a gente teve que fazer muita mudança. Mas foi interessante porque muito rápido eu tinha um protótipo para trabalhar. Poucas semanas eu já tinha um modelo para trabalhar. Beleza. Pessoal, eu vou deixar o Colombo, ia fazer uma intervenção, aí depois a gente vai precisar encerrar esse compartilhando, mas aí se vocês quiserem mandar as dúvidas, perguntas, comentários para a gente abre um novo fórum, a gente agenda um horário e marca um novo fórum para discutir, tá bom? Colombo? Bom dia, Alex. Meu nome é Luiz Colombo, trabalho na equipe de engenharia aqui em São Paulo. Bom dia, Colombo. Existe alguma ferramenta, algum relatório que a gente possa extrair do Project, indicando a cada um dos recursos dos envolvidos, né, e ao coordenador, de que tais predecessores, que os predecessores já foram resolvidos, e que, portanto, eu posso estar liberando a tarefa X. A minha pergunta é no sentido de que como é que eu integro esse trabalho, que é enorme, imenso, né, com relação à informação que eu devolvo à equipe? Como é que eu colocaria, por exemplo, com uma periodicidade de, sei lá, 15 dias, uma semana, né, uma devolução à equipe, aos envolvidos, de que os tais predecessores já foram concluídos e que, portanto, está liberada a tarefa X, né? Será que dá para a gente customizar esse tipo de relatório? Ou ele já está automático? A gente já pode criar com isso uma rotina? Então, Colombo, eu acho que o Project em si, ele tem lá uns modelos de relatório, mas eu não lembro nenhum modelo de relatório que atenda exatamente essa sua necessidade. A necessidade que, acho que de tudo, isso daí é importante para todo mundo que toca um projeto, né? Mas o Project, quando você tem o modelo Professional, né, que ele vira uma base de dados, aquele Project Online, nele eu sei que tem alguns relatórios dessa forma. Eu já trabalhei numa versão antiga do Project Online, que, por exemplo, eu tinha toda a equipe ali mapeada como recurso. E no cronograma do projeto, eu tinha as atividades ali mapeadas que cada recurso desse ia fazer. E pela base de dados, você conseguia associar um e-mail da pessoa, por exemplo, seu e-mail ficava associada com a atividade e eu programava um relatório semanal para você saber o status dessas atividades. Então, você, como recurso, você sabia se estava habilitado ou não a iniciar a sua atividade, porque a atividade predecessora, como você mencionou, ela estava em andamento, estava concluída ou postergou. Ele não era um relatório tão funcional, não era tão assim prático você ia ter na mão algo do tipo, mas você recebia no seu e-mail uma informação da sua atividade, se ela foi reprogramada ou não com base na sequência que você montou no cronograma. Ou seja, se você tem uma atividade prevista para realizar hoje, sexta-feira, né, e hoje é o dia que você recebe esse e-mail com os dados das suas atividades, você vai receber um relatório mostrando se a atividade ainda está programada para sexta-feira, ou seja, ele não diz se a atividade predecessora foi concluída. Mas se está programado para sexta, você subentende que foi concluída e você mantém a programação atual. Ou se realmente a atividade atrasou, você vai receber no seu relatório que a tua atividade que ia começar hoje foi reprogramada para sexta-feira da semana que vem. Não sei, por conta do desvio do cronograma, né? Mas isso sempre depende de uma intervenção de um planejador, de um gerente de projeto, alguém mexendo no cronograma, ele vai fazer essa atualização e você no seu e-mail recebe um relatório. Eu já vi isso acontecer. Tudo bem, se você tem um exemplo, acho que a gente devia pensar em implementar uma atitude como essa. Acho que é uma integração muito boa do cronograma com as equipes de trabalho.
Você falou bem, essa é a palavra, integração, né? Cronograma e as pessoas, que é justamente o que a gente precisa, né? Você tem um cronograma, o cronograma não pode ser só meu, só do planejador. O cronograma é do projeto, é da equipe, né? E as pessoas participam dele, né? Então, integração realmente é o ideal. Se não é essa a melhor forma, mas realmente a gente buscar discutir alguma coisa nesse sentido realmente faz todo sentido. Concordo com você. Obrigado por sua apresentação. Um trabalho irretocável. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Pessoal, então, eu deixei no chat, aqui no botãozinho, vocês conseguem ver, eu deixei o meu e-mail para eventuais dúvidas e comentários adicionais, tá bom? Gostaria de agradecer muito pelo Alex, eu acho que foi um conteúdo muito rico, ainda mais considerando as experiências que ele teve anteriormente. E agradecer a presença de todo mundo que conseguiu ficar até agora também. E essas dúvidas e comentários, conforme eu tinha comentado, a gente marca um novo momento aí para todo mundo conseguir participar de novo, para a gente discutir e aprofundar essa discussão. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Até mais, obrigado.